Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 15 de setembro de 2019. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com ele. Então Jesus contou-lhe essa parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca no ombro, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que pelos 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que eu tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhes: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho? Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao seu encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço mais ser chamado de teu filho? Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a alguma ordem. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, mata para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus vai nos contar 3 parábolas. Por quê? Porque nós vemos aqui, logo no início do Evangelho, que os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Mas nós vemos aqui que os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, porque falavam: este homem acolhe os pecadores e faz refeições com ele. Nós vemos aqui a figura da misericórdia. É Jesus que não faz acepção das pessoas, não faz distinção das pessoas, mas também ele, assim como estava nas sinagogas com os fariseus, os mestres da lei, assim ele estava na casa daqueles que eram rejeitados pelos mestres da lei e pelos fariseus, porque eram considerados como pecadores. Mas aqui Jesus vai agir com misericórdia. Lembre-se, Jesus fez com Mateus, que se tornou evangelista, era o coletor, se tornou evangelista. Zaqueu, que Jesus falou para ele, que iria estar na casa dele, que ele se converteu. Jesus é assim que age. E Jesus vai dar esses 3 exemplos. O primeiro exemplo do bom pastor, daquela ovelha que está perdida, e o pastor larga as 99 e vai buscar aquela ovelha que está perdida. E Jesus vai nos falar que haverá no céu mais alegria por um pecador que se converte do que os 99 justos que não precisam de conversão. Vai contar a história da mulher que perde a moeda e quando ela encontra, ela se alegra, vai chamar os vizinhos para comemorar com ela. E Jesus vai dizer: haverá grande alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Depois Jesus conta a terceira parábola, a parábola do filho pródigo. E essa parábola eu tenho uma identificação muito especial com a minha vida. Assim como esse jovem um dia pediu os bens ao pai, que desse a sua herança, que ele queria viver a sua vida. Assim também um dia eu vivia com o carinho de Deus, vivia na igreja, servindo, sendo coroinha, participando de clube de jovens, de grupo de jovens, mas um dia eu resolvi ir para o mundo, viver as coisas do mundo, viver no meio da prostituição, do adultério, das festas, das farras, das bebedeiras, de fazer muitas coisas erradas. Mas um dia Deus me chama, isso aconteceu no primeiro congresso diocesano do Texto dos Homens, que aconteceu em Xinguara, e eu vivi uma crise muito grande num casamento que eu vivia, e nesse dia eu me encontrei com Deus e coloquei muitas coisas diante dele, que se dependesse de mim, eu iria fazer tudo, primeiro para salvar aquele casamento, e eu queria uma mudança de vida, verdadeiramente. E os compromissos que eu fiz com Jesus, com Deus, foram muito fortes. Não praticar mais o adultério, não me prostituir mais, não ter relacionamento com mulheres casadas, me ingressar numa pastoral, num movimento da igreja, escolhi o Texto dos Homens e participar da missa. Ir à missa todos os domingos, não faltar jamais. Graças a Deus, Deus foi misericordioso. Daquela vida de prostituição, a vida das coisas do mundo, estou eu aqui hoje levando a palavra de Deus. É assim que Deus age na vida de tantas pessoas. Deus se alegra por aqueles que não erram, porque aqueles que vivem verdadeiramente cumprindo aquilo que Deus determina, Deus fica feliz. Mas Deus também fica muito feliz quando aquele que vive no mundo, vive na lama do mundo, vive na escuridão, nas trevas do mundo, na escravidão do mundo, ele se converte. Já falei em outros vídeos anteriores que quando eu vou no santuário do Pai das Misericórdias, lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, quando eu vejo aquele mosaico do Pai da Misericórdia abraçando
aquele filho que retorna sou eu. Ali está muito bem representado a minha vida. Aquele que vivia perdido no meio do mundo e volta para a casa do Pai. Aqui São Paulo, na carta a Timóteo, São Paulo vai falar algo muito importante, que é também assim a minha vida. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração. Ele fez de mim o modelo de todos, que creem nele para alcançar a vida eterna. Jesus não veio ao mundo para ser juiz, para julgar as pessoas. Não. Jesus veio ao mundo, se entregou na cruz para que nós tivéssemos vida eterna. Não a vida desse mundo, mas a vida eterna. Porque a vida de pecado, a vida da escuridão, das trevas do pecado, nos leva à morte eterna. Mas esse Cristo é aquele que nos dá a vida. Devemos ficar atentos, meus irmãos, porque muitas vezes nós estamos igual aos fariseus e o mestre da lei. Quando vemos uma pessoa que notadamente ela tem uma vida errada, uma vida de pecado, muitas vezes nós queremos ser esse juiz que Jesus, com toda a sua misericórdia, na sua vinda ao mundo, não agiu dessa forma. Irá sim agir com a justiça. Quando a nós partirmos dessa vida, aí sim seremos julgados com a justiça divina. Mas enquanto estamos vivos, que nós nos arrependemos do nosso pecado, que queremos mudar de vida, Jesus faz igual fez com Saulo, de perseguidor a evangelizador. Assim também como está fazendo na minha vida, porque eu ainda estou em processo de mudança e de transformação e de conversão, porque aquele que diz que já está convertido e que está salvo, esse pode cair numa grande cilada do maligno. Portanto, que a gente possa se converter e a cada dia reconhecer essa misericórdia de Deus. Eu digo para vocês, meu irmão, não tem pecado que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus não alcance. Precisamos fazer como esse jovem do filho pródigo, assim como eu também, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a misericórdia de Deus, reconhecer o amor de Deus e nos colocar diante dele, de joelhos, pedindo perdão por tão grande mal que nós causamos na nossa própria vida e na vida de outras pessoas, quando nós praticávamos o mal numa vida desenfreada, numa vida de pecado. Esse Deus é como se encerra essa parábola do filho pródigo. Esse Deus nos espera, de braços abertos, para nos encher de beijo, encher de amor, encher de carinho, porque nós nos arrependemos. Nós voltamos para a casa do Pai. Que nós, que vocês, que todos nós possamos a cada dia voltar para a casa do Pai. Esse Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Enquanto nós podemos vivermos essa vida, devemos voltar para a casa do Pai. Foi por amor que Cristo se doou na cruz, não para nos julgar, mas para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para cada um de nós.